Sabe o que a família Bolsonaro não entende? Ela não entende o que é ser da periferia urbana. E veja, não me entendam mal, um bom pedaço do governo Lula também não tem qualquer ideia sobre o que é ser periférico. Mas isso não quer dizer que no mundo político não tenha gente que entenda esse universo bastante bem. Tem sim. Nicolas Ferreira, o deputado mineiro, ele entende. Tabata Amaral, a deputada paulista, ela também entende. Os dois são periféricos. E isso afeta profundamente a comunicação em tempo eleitoral. Esse ponto de partida de hoje, ele é sobre o Pix, sobre fazer compras em lojas online chinesas e como que esses dois elementos são o núcleo principal, o núcleo definidor da vida na periferia urbana brasileira. Muito da eleição desse ano vai se definir por isso. Parece pouco? Gente, não é. É o centro da vida de 30% dos brasileiros. É muita gente. Mas deixa eu explicar por que eu estou falando disso. Essas 3 últimas semanas foram uma montanha-russa, né? Uma coisa vertiginosa. Primeiro descobrimos que Flávio Bolsonaro pegou 60 milhões de reais com o Daniel Worcaro do Banco Master. Aí o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos receber e gerenciar essa dinheirama. Aí os caras descobertos entraram em parafuso, arranjaram 5 minutinhos para tirar umas fotografias com o presidente americano Donald Trump e saíram de lá dizendo que conseguiram fazer com que a Casa Branca declarasse terroristas o Comando Vermelho e o PCC. Opa! Marcou ponto na periferia. A periferia odeia esses caras. Será que recupera então a perda com o Master? Bem, na sequência a Casa Branca meteu uma pancada tarifária no Brasil e disse que o país precisa parar com esse negócio de Pix, pois o Pix atrapalha a Visa, Mastercard, o American Express e todo o Vale do Silício. Ficou parecendo que a culpa era dos Bolsonaro. Me surge então o Eduardo Bolsonaro dizendo que de repente o Brasil podia negociar o Pix com os americanos. Pois é, né? Quem sabe o Flávio presidente não faz isso? A gente para de usar o Pix, adota o sistema americano e o Trump passa a gostar da gente. Mas é muita vontade de marcar gol contra, né? Eu sei. A gente fica falando aqui de política todo santo dia e é uma conversa sobre ideologia, sobre políticas públicas, sobre riscos à democracia, sobre o que é exagerado e o que não é, sobre ser de direita, sobre ser de esquerda, mas para boa parte do país, não é assim que se conversa sobre política. Não é isso que política quer dizer, sabe? Política é sobre quem você é, qual lugar em que você vive na sociedade. Se você consegue ir para um lugar melhor, mas também sobre o medo de descer para um lugar pior. Política é muito mais do que ter comida e teto. Quando essas coisas estão saciadas, passa a ser a respeito do que o vizinho acha de você. O que o pastor acha, o que os seus filhos podem sonhar em ser. Política, para a maior parte das pessoas, tem tudo a ver com o que faz você parecer diferente dos outros. Sim, com como você se destaca dos outros, o que faz de você único. Não por você, tá? O governo Lula errou muito feio quando comunicou mal que ia acompanhar as transações que as pessoas fazem no Pix. Errou mais ainda quando anunciou a taxa das blusinhas. O governo Lula não entende o país que o governo Lula criou. Naquele momento, o Nicolas Ferreira foi para a internet e explodiu. Olha só como ele entende de rede social. Foi o que as pessoas falaram, né? Nada disso. O Nicolas entende é de ser periférico. É a mesma natureza de erro que a besta do Eduardo Bolsonaro cometeu quando tratou com displicência na rádio TMT o Pix. A gente negocia com Trump. Na cabeça deslumbrada do 03, ele fala, eu negocio com Trump. E os brasileiros de direita para ele vão babar. Para o conservador periférico, e eles são por baixo 30% da sociedade, vamos sempre lembrar disso, é gente pra caramba. Uma comprazinha na Shopee paga com Pix, vale de tudo na vida. Dane-se Donald Trump. Esse papo aqui é sobre símbolo de status, tá? E o problema de a gente falar de símbolo de status é que para a maioria das pessoas essa ideia bate torta. Quem precisa de símbolo de status é de alguma forma menor, né? E você concordou agora, né? Pode admitir. Mas antes de torcer o nariz para a comprinha da Shein, olha para sua própria estante. Aquele livro que você deixou de propósito em cima da mesa para a visita ver, a cerveja artesanal, o vinho, o café orgânico, o esporte que você pratica, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Gente, eu tô nesse jogo também. Isso que a gente chama de status não é fraqueza de ninguém. É talvez a coisa mais humana que existe. Vem comigo, vamos conversar sobre isso. Entender status é entender essa eleição de 2026. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha,
tudo isso aqui que eu contei até aqui, o Pix, a comprinha na Shein, o medo de descer um degrau, é o que vai decidir a eleição de 2026. E quem entender isso vai assistir a campanha de um lugar diferente de todo mundo. Foi para isso que eu fiz Os Partidos, o novo episódio de Nós Brasileiros, no streaming do Meio. Ele responde essencialmente a pergunta que fica embaixo desse ponto de partida. Porque nem o Lula nem o Bolsonaro falam de verdade com a periferia que quer subir pela própria conta. O Lula oferece um tênis, o Bolsonaro ofereceu um inimigo, e os dois erraram a mesma pergunta. Quem é esse brasileiro? É feito em qualidade de cinema. Depois dele, você não vai ler mais pesquisa eleitoral do mesmo jeito. Então, assina o Meio Premium, comece por os partidos. Ajuda a entender muita coisa da política nesse ano. Aliás, esse é o ponto de partida. O Will Storr, um jornalista britânico bem bacana que passou metade da carreira escrevendo pela África e América Latina sobre direitos humanos, ele escreveu recentemente um livro muito interessante. O Jogo do Status. É o terceiro livro dele. O primeiro foi sobre a ideia que o Ocidente criou sobre o eu, sobre o individualismo. Depois fez um sobre a arte de contar histórias, sobre a ciência por trás da contação de histórias. Aí veio esse sobre status. O Storr, no fim das contas, escreve sempre sobre o mesmo assunto. Como nós humanos construímos a percepção de nós mesmos a partir do olhar dos outros. E olha, status não é escolha, é instinto. A garantia da nossa sobrevivência sempre dependeu de sermos aceitos dentro de um grupo primeiro e depois de subirmos hierarquicamente dentro desse grupo. Foi assim por milênios. Essa é a história da humanidade. Status é a linguagem desse mecanismo humano. Esses símbolos eles servem para, primeiro, sinalizar a que tribo pertencemos e depois mostrar em que nível ocupamos, sabe? Que nível ocupamos naquela tribo. O jogo do status é disputado com 3 linguagens distintas. A primeira, a mais clara, é a da dominância. É o status do tirano, né? O de quem demonstra força. É a linguagem que a família Bolsonaro compreende com mais facilidade. Eu sou amigo do valentão no pátio do colégio. Mas tem 2 outras linguagens do status. Uma é a da virtude, a de manipular os símbolos que demonstram que você é bom, até moralmente superior. Isso pode ser demonstrado pela diligência na igreja, né? Aquela pessoa com mais fervor na reza, que tem mais fé, demonstra mais fé. Mas pode ser demonstrado também fazendo reciclagem de lixo, ou falando o tempo todo com artigo neutro. Cada tribo vai ter a sua maneira de mostrar virtude. Agora, claro, tem também o terceiro tipo de status, que é o do sucesso, da competência. Pode ser demonstrado com prêmios dos seus pares na carreira, mas também com os tênis de marca, com título de doutor. E claro, o livro, aquele daquele autor da moda, explicitamente ali na mesa de centro. Em toda a sociedade humana, esses 3 tipos de status coexistem. Só muda a dosagem. E tem uma coisa que a sociologia compreende muito bem a respeito de classes médias novas, tá? Sempre que alguém ascende socialmente, o consumo alto é a primeira coisa que acontece. Isso é fartamente documentado e pesquisado há mais de um século. São pessoas que não têm ainda a linguagem daquele patamar da sociedade no qual acabaram de chegar. Então, sem o capital cultural para demonstrar que pertence àquele novo lugar, você consome. Quem não tem diploma, cargo, sobrenome ou patrimônio para sinalizar status, sinaliza pelo que pode comprar. O consumo vira o único marcador disponível e olha, é por isso que é tão sensível mexer nele. Se isso vale para uma única pessoa, uma única família, imagina quando 30% de uma sociedade inteira, dezenas de milhões de pessoas, saiam de um lugar no qual a comida é incerta e passam a poder consumir. Essa é a história central no Brasil dos últimos 30 anos. Esse é um conjunto de brasileiros profundamente sensíveis a qualquer mudança nas suas possibilidades. O Pix, gente, é a possibilidade de receber e transferir dinheiro imediatamente. É fazer o dinheiro circular, receber na hora, pagar quem for. Você não precisa mais ser admitido por uma empresa que emite ou não um cartão de crédito. Você não precisa ser pago em dinheiro, ter troco. E como várias lojas internacionais grandes aceitam o Pix brasileiro, ele abre um mundo, mas é um mundo inteiro de possibilidades. Quando eu estou falando do mundo, é o planeta. Você pode encontrar no planeta possibilidades. Você já entrou numa loja chinesa? Tênis bonitão a R$150, camisa com brilho a 50,
O correio entrega na sua casa. O celular custa metade do valor pelo qual ele sai na loja da esquina. O Pix e as lojas chinesas, eles são o centro do mundo. Não mexe com isso errado. Você vai ligar todos os pontos de alerta desse grupo. Em comunicação política, é um tiro no pé. Quando falou em taxa das blusinhas, com o que o governo Lula acenou? Vocês estão comprando demais, a gente vai dar uma controladinha nisso. Quando falou em vigiar o Pix das pessoas, novamente, ameaça a âncora que posiciona as pessoas na sociedade. E agora foi o Eduardo Bolsonaro. Entrega o Pix para o Trump, a gente não precisa tanto assim disso. Os políticos que vêm da periferia, eles sentem isso tudo profundamente. Eles falam a língua porque eles são de lá, eles entendem isso instintivamente. Quem não é, com frequência demais, não percebe o que está no centro da vida desses brasileiros. E essa turma, esses brasileiros, são aqueles que vão definir a eleição de 2026. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é pra entender a nossa política de trás pra frente e chegar em 2026 sabendo o que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.